Bom, agora a gente vai falar sobre tuplas. Nós declaramos tuplas assim. Aqui declarando uma constante coordinates do tipo tupla, né? No caso aqui um par, int, ou seja, os dois valores são inteiros. E recebe uma atribuição com os valores 2 e 3. Você vai notar que aqui do lado ele mostra para mim os valores 2 e 3 e que o primeiro elemento da tupla, o 2, ele tem índice 0. Esse ponto 0 significa que está com índice 0. E o 3 tem índice ponto 1, ou seja, índice 1. Então esse é o elemento 0, o 2, e o 3 é o elemento 1. Então às vezes eu preciso de dados que vão ser em pares ou em trios, né? Ou até mais coordenadas. Normalmente às vezes são 2 valores, às vezes 3 valores. Então pode ser, por exemplo, as coordenadas x e y. Pode ser também uma coordenada 3D, x, y e z. Então, para a gente representar esses dados, a gente usa tuplas. Uma tupla, então, ela vai representar dados compostos por mais de um valor de qualquer tipo. Então, como exemplo, a gente tem uma constante coordinates, cujos valores são todos do tipo int, int e int. O primeiro valor vale 2, o segundo valor vale 3. O índice do valor 2 é índice 0 na tupla e o 3 tem índice 1. Então, coloco o tipo separado com vírgula dentro de parênteses. Swift também pode inferir o valor, os tipos, né, dos valores. Então, se eu declaro, por exemplo, assim, as coordinates inferred, as coordenadas inferidas, recebendo apenas o valor 2 e 3, como o 2 e o 3 são inteiros, ele vai inferir que coordinates inferred é uma tupla do tipo int-int. No vídeo anterior a gente viu que a gente pode usar a tecla Alt ou Option no Mac, segurar a tecla Alt e em cima de Coordinates Inferred eu dou um clique. E se você fizer isso, você vai ver que as coordenadas são inferidas assim, int e int. O Swift já fez isso para nós. Se eu quiser também, eu posso inferir doubles. Basta que eu declare o valor casos decimais. Então, nesse caso, 2.1 vai ser do tipo double, 3.5 do tipo double. Seria a mesma coisa que eu colocar entre parênteses aqui na declaração do tipo double, double. Só que ele já faz isso automático. Posso misturar? Pode. Então aqui a gente tem coordenadas mistas, né? Coordinates mixed. Essa constante, ela tem um valor que é double e outro valor que é integer, int. São 23h30. Como é que eu posso acessar os valores nessas tuplas? Então, você viu aqui que cada elemento está acompanhado de um índice. Ah, desculpa, que aqui já foi declarado lá em cima. Só porque foi declarado. Que deu esse erro, né? Coordinates já tinha sido declarado. E você nota que aqui ele tem o primeiro elemento tem índice 0.0, o segundo elemento índice 0.1. Então, como que eu acesso esse elemento? Aqui eu estou declarando uma constante,
chamada x1, que ela pega o valor da coordenada 0, que está armazenado, né, do elemento 0, ponto 0, da tupla coordinates. Como coordinates, o primeiro elemento, elemento 0, é 2, x1 recebe 2. Está aqui. E o elemento ponto 1 de coordinates, né, esse elemento 0, esse elemento ponto 1. O elemento 1 aqui vale 3. Então, y1 recebe 3. Também posso colocar nomes nas coordenadas. Por exemplo, assim, a constante coordinates named é uma tupla, tem 2 elementos, um elemento chamado x que vale 2, um elemento chamado y que vale 3, e aí eu coloco aqui x 2 pontos, esses 2 pontos é obrigatório. E aí eu faço a mesma coisa. Para acessar esse elemento, eu uso o nome da constante, no caso da tupla, coordinates named, e você vai observar que assim que eu bato o ponto, assim que a gente digita o ponto, me aparece a sugestão do que eu digitar. Então já sugeriu para mim que eu use x ou y. Então, se eu quiser o elemento x, eu uso o nome da constante, ponto, o nome da coordenada da tupla. No caso, x vale 2. Essa coordenada, coordinates named ponto x, vale 2. Para acessar valores das tuplas, posso, por exemplo, declarar assim, coordinates 3D, uma tupla que tem 3 elementos, um elemento nomeado x, elemento nomeado y, elemento nomeado z, e depois posso fazer atribuição, ao invés de fazer igual aqui na linha 10, linha 11, x1 recebe o primeiro elemento, y1 recebe o segundo, e assim por diante, eu posso simplesmente colocar tudo entre parênteses, todas as constantes que eu quero que recebam valores, e atribuir a elas o nome da constante que é a tupla. Então, os elementos vão vir na mesma ordem que estão aqui, x, y e z, dentro da tupla, vão ser atribuídos a x3, y3 e z3 nessa declaração. Nota que aqui os elementos têm nome. X vale 2, y vale 3, z vale 1. E aqui vamos mostrar o valor de x3, né? y3 e z3. Após a atribuição, x3 passou a valer 2, que era o elemento x da tupla. O y3 recebeu o elemento y da tupla. E o z3 recebeu
o elemento z da tupla. Na mesma ordem que os valores são declarados na tupla, se eu fizer a atribuição dessa forma, essas constantes passam a ter os valores na mesma ordem da tupla. Bom, também posso fazer atribuições desse tipo. O que significa isso? Coordinate 3D tem 3 elementos, x, y e z, que tem valores. E aqui eu quis que apenas duas constantes recebessem os valores. Então, como aqui na mesma ordem, x4 e y4 vai receber os elementos x e y da constante coordinates 3D. Porém, esse elemento que está com sublinhado, né, o caractere underscore, ele foi desprezado. Então, o valor de z não é atribuído a nada. Mas x4 e y4 tem os valores das coordenadas x e y da constante coordinates 3D. Bom, você viu que eu posso declarar constantes do tipo inteiro. Por exemplo, 21 é do tipo int igual a 1. Mas nota que quando eu declaro uma constante, assim que eu começo a escrever int, você nota que existem outros tipos de inteiro aqui. Então eu também posso usar int8 no lugar de int. int8, int16, int32, int64. O que significa isso? Int é um tipo de variável inteira ou constante inteira que tem sinal. Pode ter mais ser positiva ou negativa. int8 também tem sinal, mas ela só ocupa 8 bits. Então é uma variável que ocupa menos espaço da memória, mas também armazena valores menores. int16 é uma constante ou variável inteira que ocupa 16 bits ou 2 bytes. Uma variável com sinal. Então também vai armazenar um número um pouco menor. int32 ocupa 32 bits ou 4 bytes. É um inteiro com sinal. int64 ocupa 64 bits. Mas eu também tenho os tipos uint, que é sem sinal, UD unsigned. Então eu posso declarar. Ela pode ser int8. Coloquei valor nenhum. Ela pode ser int16, int32, int64. Ou simplesmente int. Também pode ser uint, que aí ela fica sem sinal. Então eu não posso atribuir valores negativos a ela. Aqui recebeu 1, mas ela é uma variável com sinal. Então pode ser tanto positivo quanto negativo. Então essa aqui não vai ter problema. A de baixo, como ela é uint, ela é unsigned. Ela não pode ter sinal. Então ela só pode receber números positivos. Então, a primeira recebeu -1 corretamente, a segunda recebeu 4, um valor sem sinal.
Do mesmo modo que eu tenho int 8, int 16, int 32, int 64, eu também tenho os tipos uint. uint8, uint16, uint32 e uint64. Eu tenho os dois tipos também numéricos, float e double, sendo que o double ele ocupa 8 bytes. Então eu posso armazenar números muito grandes com ele. E tem o float que também armazena números grandes, mas ocupa 4 bytes. Então, se eu tiver algum problema de memória, ou eu quiser economizar memória, eu posso usar tipos mais adequados para as coisas que eu quero. Bom, finalmente, a gente pode começar no controle de fluxo. E aí a gente já tem visto os tipos inteiros, o double, string. E aqui a gente vai aprender um outro tipo também, e vai permitir que eu faça controle de fluxo. Que são os tipos booleanos, variáveis que assumem apenas dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. Aqui está representado por true, para verdade, e false, para falso. Declaramos duas variáveis, duas constantes, aliás, uma chamada yes, com valor true, e outra chamada no, com valor false. Todas elas são do tipo bool. Eu não precisei declarar que elas são do tipo bool explicitamente, porque ela já recebeu um valor lógico, então ele sabe que é. Mas eu posso colocar bool se eu quiser. Nada impede. Mas se eu não colocar, o switch vai entender que ela é bool, porque ele consegue inferir o tipo. Para trabalhar com esses tipos lógicos, eu tenho chamados operadores booleanos. Então tem igualdade, igual, igual. E aqui eu estou declarando uma constante que ela verifica se 1 é igual a 2. E o valor lógico dessa comparação é atribuído à constante does 1 equal to. Então, no caso, a resposta foi false, porque 1 não é igual a 2. Então a constante does 1 equal to é falsa. Outro operador é um operador diferente, que é uma exclamação seguida de igual no Swift. Então a constante does 1 not equal to verifica se o 1 é diferente de 2. Nesse caso, a resposta é true, verdade. 1 é diferente de 2. E aí a constante does 1 not equal to, o resultado é lógico, é verdadeiro. Esse valor é atribuído a essa constante. Bom, o operador de exclamação ele serve para negar valores lógicos. Então, se o resultado de alguma operação ou o valor lógico de uma constante ou variável é verdadeira, negando fica falso. E vice-versa.
Então aqui no caso está negando o resultado lógico desse parêntese. Dentro do parêntese, verifica se 1 é igual a 2. A gente já viu aqui na linha 10 que o resultado é falso. Negando isso, se torna verdade. E aí a constante also true recebe o valor true. Resultado dessa operação lógica. Também tem os operadores maior e menor. Aqui está verificando se 1 é maior que 2. Is 1 greater than 2? Recebe false, porque 1 não é maior que 2. Na linha 15, is 1 less than 2? Está verificando se 1 é menor que 2. Esse resultado é verdadeiro, 1 é menor que 2. Então esse valor é atribuído à constante. True. Lógica booleana. Aqui a gente está criando uma constante AND que recebe o valor lógico deste operador. São dois sinais de ampersand, ou E comercial como normalmente é conhecido. E é o caractere que fica em cima do número 7 no teclado. Então quando eu uso dois sinais seguidos, o Swift entende que eu estou fazendo um E lógico, ou seja, eu estou verificando se o valor que está à esquerda aqui e o valor que está à direita são valores lógicos, se a combinação desses dois valores lógicos com a função E retorna verdade ou falso. Como aqui true é verdade e no lado direito também tem true, que é verdade, eu estou fazendo uma comparação desse tipo, verdade e verdade. Quando eu tenho um E lógico entre duas coisas verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Ok? Poderia ser verdadeiro e falso. Falso e falso. Então essas comparações verdadeiro e verdadeiro vão dar verdadeiro, true, verdadeiro e falso vão dar falso, falso e verdadeiro vai dar falso, falso e falso dá falso. Então essa função lógica E ela só dá verdade quando ambos os valores que eu estou testando são verdadeiros. Eu estou fazendo combinações lógicas. Seria a função E. A gente tem também a função OR, função OU. São duas barras verticais.
E aqui estamos fazendo um ou. Você vai notar que o ou, enquanto o e só dá verdade quando os dois são verdadeiros, no ou dá verdade quando qualquer um dos valores envolvidos é verdadeiro. E só dá falso quando ambos são falsos. Esperar ele executar. Nota aqui que só dá falso na última linha, que é falso ou falso. Qualquer linha que tenha verdade, na comparação com ou, dá verdadeiro. Mas é lógico que eu posso usar os outros operadores, né, de comparação. Então, por exemplo, 1 menor que 2 é verdade. E 4 maior que 3, verdade também. Então eu tenho uma coisa verdadeira e outra coisa verdadeira. No E, só dá verdade, linha 19, quando ambos as comparações aqui são verdadeiras, ambos os valores lógicos são verdadeiros. Como aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, quando eu junto os dois resultados verdadeiros com E, eu tenho verdade. Já na linha de baixo, a linha 30, 1 é menor que 2? Sim, verdade. 3 é maior que 4? Não, falso. Quando eu junto com E uma coisa verdadeira e outra falsa, verdadeiro e falso, com E, ó, o resultado tem que ser falso. Então, falso. E eu posso fazer a mesma coisa com ou. Então aqui eu estou comparando com ou duas coisas, estou juntando com ou duas coisas. Dois resultados lógicos. O primeiro, 1 é menor que 2, verdade, ótimo. 3 é maior que 4, falso. No ou, quando eu tenho uma coisa verdadeira e outra falsa, no ou, o resultado é verdadeiro. Então nessa linha aqui, pode ser verdade. O valor que vai ser atribuído aqui, nessa constante or true. E na linha 33 eu tenho duas comparações. 1 igual a 2 é falso. 3 é igual a 4 é falso. Como eu estou juntando as duas com ou, eu estou juntando falso ou falso. E no ou, quando as duas coisas são falsas, o resultado é falso. Então a constante or false vai receber falso. Bom, posso misturar mais ainda. Posso misturar, pode ficar mais complexo ainda. Por exemplo, and or, tá? Essa constante. Que valor que vai ser atribuído a ela? Olha, eu tenho um parêntese, depois eu tenho um ou, e aí tem uma comparação. Então primeiro temos que resolver este parêntese. Dentro desse parêntese tem um e. Então vamos ver o valor lógico do parêntese analisando o e. Antes dele tem 1 menor que 2, que é verdade. Depois dele eu tenho 3 maior que 4, que é falso. No e, quando eu tenho uma coisa verdadeira e outra falsa, dá falso. Então este parêntese é falso. Aí eu tenho um ou, agora com uma coisa falsa, um resultado falso. Ou, vamos analisar o valor que tem
Na outra comparação, 1 menor que 4. 1 menor que 4, verdade. Então eu tenho agora falso ou verdade. Falso ou verdade. A gente já viu que falso ou verdade dá verdade. No ou, qualquer uma dos valores lógicos na comparação aqui sendo verdadeiro, dá verdadeiro. Por isso que tivemos resultado verdadeiro. Bom, vamos ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E a gente continua na próxima. A gente vai verificar igualdade de strings. E aí começamos com a declaração do if. E entramos nos loops propriamente ditos. E depois disso, vamos tentar criar nosso primeiro aplicativo usando Swift, mas um aplicativo para executar no iPhone.